Bom, então, dando continuidade à matéria, eu vou falar sobre epilepsia. Vou compartilhar o material e aí vocês vão acompanhando, tá bom? A epilepsia é uma doença do sistema nervoso que provoca mudanças súbitas. Então, do nada acontece. É rápido e é repetidas na atividade cerebral, tá? Então, durante essa crise, conhecida como convulsão, os neurônios do cérebro podem funcionar de forma incontrolável, tá? Então, desta maneira, fica mais rápido do que o normal, afetando temporariamente a forma com que a pessoa se comporta, se locomove, pensa ou sente. Eu tô falando com um pouco de dificuldade porque meu rosto tá inchando, porque eu tô num processo alérgico, tá? Mas eu vou continuar. A causa pode ser uma lesão no cérebro decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção, que pode ser uma meningite, por exemplo, neurocisticercose, que são ovos de solitária no cérebro, tumores cerebrais, condições genéticas, esclerose tuberosa, por exemplo, problemas circulatórios no cérebro e abuso de bebidas alcoólicas, de drogas e etc. Tá? Sintomas. Travou? Não travou. Os sintomas da epilepsia. Eles variam conforme a área que foi atingida, né, que foi afetada, sendo divididas em crises generalizadas e crises parciais. Essa crise convulsiva é a forma mais conhecida pelas pessoas e identificada como ataque epilético, tá? Ela é generalizada porque envolve toda a área do cérebro. Neste sentido, a crise, a pessoa pode cair no chão, né? Ter contrações musculares em todo o corpo, morder a língua, ter salivação intensa, respiração ofegante e às vezes até urinar, evacuar, enfim, tá? A crise do tipo ausência é conhecida como desligamentos. A pessoa fica com o olhar fixo, perde o contato com o meio por alguns segundos, por ser de curtíssima duração, ou seja, questões de segundo. Muitas vezes não é percebida por familiares e professores. Também é considerada crise generalizada e geralmente se inicia na infância ou puberdade. É desta maneira mesmo. Eu tive um sobrinho que tinha na infância. Há um tipo de crise que se manifesta como se a pessoa estivesse alerta, mas sem o controle de seus atos, fazendo movimentos automaticamente. Durante esses movimentos automáticos involuntários, a pessoa pode ficar mastigando, falando de modo incompreensível ou andando sem direção definida. A crise se inicia em uma área do cérebro e, em geral, a pessoa não se recorda do que aconteceu quando a crise termina. Elas não lembram de nada. Essa é a chamada crise parcial complexa. Porém, se a atividade elétrica se espalhar por outras áreas do cérebro, ela pode se tornar uma crise generalizada. A crise ela pode durar de 20 a 30 minutos, ou a pessoa tem uma série de crises nas quais não consegue recobrar completamente a consciência. Essa é uma emergência médica que pode ser fatal. Então, a gente vai chegar lá. Existem outros tipos de crise que podem provocar quedas ao solo, sem nenhum movimento ou contração, ou então ter percepções visuais ou auditivas estranhas, ou ainda alterações transitórias de memória. Tá? Em todo caso, quando a pessoa está em crise,
a assistência de enfermagem é uma só, tá bom? Então, vamos lá. Vai colocar o indivíduo em decúbito dorsal, em um lugar confortável, retirando de perto objetos com que ela possa se machucar, pulseira, relógio, óculos. Não introduza objetos na boca. Levante o queixo para facilitar a passagem do ar. Afrouxe as roupas, tá? Caso a pessoa esteja salivando muito, mantenha-a deitada com a cabeça voltada para o lado. Não é para lateralizar o corpo, é só para manter a cabeça lateralizada, evitando com que ela se sufoque com a própria saliva. Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar. Verifique se a pulseira ou identificação médica de emergência que possa sugerir a causa da convulsão, tá? Então, dá uma olhada na pulseira de identificação desse paciente, tá bom? Nunca segure a pessoa, tem que deixá-la se bater, tá? Não dê tapas e não jogue água sobre ela. Se a pessoa tiver de alguma maneira sacudindo a cabeça e salivando muito, você só lateraliza um pouco a cabeça, mas não é para você segurar. Não é para segurar o indivíduo, tá? O tratamento. O tratamento da epilepsia é feito através de medicamentos que evitam a descarga elétrica, tá bom? Essas descargas elétricas anormais, que vão dar a origem a essas crises. Entre esses medicamentos temos a carbamazepina, o clonazepam, entre outros, tá? E fenobarbital, fenitoína, primitoma, valproato. O tipo de medicamento depende do tipo de crise epilética a ser tratada. Então, 25% dos pacientes com epilepsia no Brasil são portadores de estágios mais graves, ou seja, com necessidade de uso de medicamento por toda a vida, sendo as crises frequentemente incontroláveis e, portanto, candidato à intervenção cirúrgica, tá? Mas isso é pouco provável, intervenção cirúrgica. O mais utilizado mesmo é a medicação. Mal de Alzheimer, vou falar do mal de Alzheimer e vou encerrar o vídeo, tá? Para não ficar acumulando. Como aqui já foi citada algumas medicações, eu gostaria que vocês já anotassem elas. Eu vou anotar também, para que lá na frente a gente trabalhe com as medicações, tá bom? O mal de Alzheimer é uma doença progressiva e irreversível que afeta o cérebro. Ela atinge primeiramente a memória e depois as funções mentais. Isso eu já disse numa outra matéria, acredito que foi geriatria, tá? Causa do mal de Alzheimer. Não se sabe a causa, tá? No entanto, há um consenso entre os especialistas que o mal de Alzheimer é uma doença genética, embora não seja necessariamente hereditária, tá? É dos genes, né? É dos genes, mas não vai ser passado de pai para filho e assim sucessivamente. Isto é, nem todos os casos são transmitidos entre familiares, de pais para filhos. O diagnóstico, não existe nenhum exame que permita diagnosticar de modo inquestionável, tá? A única forma é examinando o tecido cerebral e é obtido por uma biópsia ou necrópsia, né? Dessa forma, o diagnóstico do mal de Alzheimer é feito pela exclusão de outras demências. Vai excluindo, o que sobrar é Alzheimer. Também pela análise de histórico do paciente, por exame de sangue, tomografia ou ressonância, entre outros exames.
Então, algumas doenças de nível mental, elas são muito parecidas. Então, para o médico chegar num diagnóstico conclusivo, ele faz os determinados tipos de exames que dá para ser feito e vai excluindo até chegar no diagnóstico que ele acha que seja o correto. Então, é por exclusão, muitas das vezes, porque os sinais e sintomas vão ser bem parecidos. A princípio, observa-se pequenos esquecimentos e perda de memória que vão agravando progressivamente. Esse é o sintoma de mal de Alzheimer, tá? Eles não conhecem os familiares e nem a si mesmo, né? Se colocar eles frente no espelho, eles não sabem nem quem são. Então, à medida que a doença vai evoluindo, eles vão se tornando cada vez mais dependentes de seus familiares para alimentar, para higiene, para vestuário. O tratamento é o mal de Alzheimer não tem cura. O tratamento consiste em duas variáveis: o aspecto comportamental. Nessa vertente, além da medicação, convém também contar com a orientação de diferentes profissionais da saúde: psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tá? Os desequilíbrios químicos que ocorrem no cérebro, existem remédios que ajudam a corrigir o desequilíbrio, que são mais eficazes na fase inicial da doença. Todavia, tais remédios, infelizmente, têm efeito temporário. Por enquanto, não existe medicamento que impeça a progressão da doença. O que vai existir, o que tem disponível, são medicações para melhorar a questão do sono, da agressividade, que tem os que tem a agressividade, tá? Então, cura mesmo para o Alzheimer ainda não teve. Então, para quarta-feira, nós iremos falar sobre alcoolismo. Então, eu encerro por aqui. Mais tarde eu vou postar algumas atividades, tá? E na quarta-feira a gente se encontra novamente no Zoom, tá bom? Eu aviso vocês, mas provavelmente será às 20 horas. Muito obrigada e boa noite. Eu falo provavelmente que vai que a internet está ruim, né? Então, até mais e boa noite.